Agora sim, boa noite para todos, Boa exceto para noite. alguns. Mentira, Boa para noite. todo mundo. Boa Eu noite para adoro essa todos, piada. menos para quem não sabe quem é o Leviatã. Bom, Então, como vocês estão vendo esse cara hoje, alguém sabe o número da aula? 17ª? Não sei. 18ª? Quem se muito importa? bom. A Luísa sabe o número, que é 18ª. importante isso. Tá vendo? Ela tá acompanhando certinho. Na verdade, a gente Belíssima. sabia, a gente só tava testando vocês. Um biscoito pra Luísa. Mas enfim, então 18ª aula. Hoje a gente vai vir com contratualistas. São 3 contratualistas: Samara, Lucas e Pedro. Mentira. Ai, eu faço umas Samara, piadas e depois eu fico pensando por quê? Por quê? Samara representando o Thomas Hobbes, o John Locke e o Pedro representando o Jean-Jacques Rousseau, né? E vamos que Hoje vamos. vamos trazer esses caras, então. Para dar um contexto, não chegar já de cara, o que são os contratualistas? São autores que vão falar sobre um contrato social. E aí, o que é esse contrato social? Esses autores, eles fazem o conceito de estado de natureza. Estado de natureza é aquele estado em que as pessoas se encontram antes desse contrato social. Esse estado de natureza existiu de verdade? Não necessariamente. Foi algo que foi trazido para começar a exemplificar esse contrato social. A gente vai dar esse conceito aqui para você entender isso aqui. Como, quem é que lembra do Weber? O Weber traz também esses modelos explicativos. Então, o contrato social, ele vai servir para trazer algumas regras sociais, para enfim, cada autor ele vai trazer a sua perspectiva, mas numa ideia geral é para organizar a sociedade, visto que no estado de natureza esses autores não acreditam que a humanidade possa chegar em alguns pontos que no contrato social vai ser alcançado. Então vamos começar aqui com o nosso querido Hobbes. Esse trabalho aqui, gente, que eu vou trazer hoje, é um livrinho que foi um trabalho que eu, o Pedro, o Lucas e mais alguns colegas, a Bia também, que vocês veem por aqui, fizemos no nosso 3º ano de faculdade. Não sei, hoje estou fraca dessa informação. Mas, enfim, foi no nosso primeiro estágio. Olha aí, ó, tem até o livrinho físico. Depois, claro, a gente vai compartilhar esse material com vocês. E a gente fez uma transposição didática. A gente pegou o Leviatã do Hobbes, aquela tijolada de mais de 400 páginas, e transpôs de um jeito que ficasse mais, sei lá, agradável, mais simples, menos complexo, para a gente ir trabalhando. Entendível. Perfeita a palavra. Ótimo uso do termo. Enfim, vamos começar com o Leviatã, então, e aí vocês vão entender um pouquinho. A dona Gretchen, que a gente tem uma apresentaçãozinha. Esse é o Thomas Hobbes. Esse cara muito pintoso é o nosso carinha. Então, o Thomas Hobbes, ele vai trazer
esse conceito de contrato social, e ele vai também trazer esse livro que é o Leviatã. Para quem não sabe, o Leviatã, ele é esse monstro da foto que é trazido na mitologia. E o Leviatã é um monstro muito, muito grande. Então, ele vai representar essas coisas que são... quando a gente pensar em Leviatã, vamos pensar em grande. Ok? Para simplificar o máximo possível. Memes. Eu vou passar rápido, gente, porque a gente tem 3 contratualistas para dar conta hoje. E aí, aqui a gente traz o conceito, então, do estado de natureza para Hobbes. Aqui, no estado de natureza hobbesiano, o negócio é brutal. Para o Hobbes, o estado de natureza, as pessoas elas vivem em constante medo, é um estado de guerra. Não existe moral, as pessoas elas estão sempre brigando e é a lei do mais forte. Quem pode mais chora menos. E para o Hobbes, então, esse estado de natureza, como eu falei, ele é brutal. Pense numa coisa caótica, assim, pesada. Tiro, porrada e bomba. E aí, o que acontece? Para o Hobbes, os indivíduos nesse estado de natureza, desde que o mais fraco consiga derrotar o mais forte, usando, sei lá, de alguma artimanha da sua inteligência, os indivíduos são iguais. Porque, né, tá todo mundo ali na porradaria. É brutal mesmo. E aí, para o Hobbes, a liberdade, ela é a ausência desses obstáculos. Ou seja, hoje, se eu quiser chegar na casa do meu amigo Lucas, chego lá, meto um socão nele. Não posso fazer isso, né? Ele é meu amigo, não ia pegar bem. Mas digamos que a gente estivesse no estado de natureza com o Lucas. Para o Hobbes, isso poderia acontecer. Eu podia chegar lá no Lucas e dar um socão nele. Porque não é mal e não tem nenhum obstáculo que me impeça. Dar um socão nele, o que vai acontecer? Provavelmente ele vai deprimir, e aí a gente vai sair lá no soco e vai ser isso aí. Estado de natureza, então, brutal. Olha só, essa imagem é perfeita, porque, tipo, a coisa ali tá pegando fogo e o pessoal tá, tipo, não é na minha casa, tô de boa. Quando for na minha casa, eu resolvo. Ok. Injustiças. Seria injusto, por exemplo, o exemplo do Lucas. Não, vamos usar o Pedro agora. Cheguei lá na casa do Pedro e o Pedro tem uma bacia cheia de chocolate. E vocês vão pensar, mas nossa, por que tu fez isso? É do Pedro. E eu vou dizer, quem disse que é do Pedro? A gente está aqui no estado de natureza. Não existem leis, não existem regras. Se eu for lá e pegar e conseguir ser mais rápida do que o Pedro, é meu, vou levar para minha casa. Se ele quiser, ele que venha tomar de mim. Eu tô falando aqui, eu tô parecendo um pincher, né? Como se eu tivesse essa bola toda para fazer isso. Mas enfim, fingiam que sim. Então, mais uma vez, estado de natureza, brutal, estado de guerra. Tipo os cachorros. Na cabeça deles, onde eles fazem xixi, pertencem a eles. No estado de natureza hobbesiano, como não tem regras,
Se eu for lá num lugar e disser isso aqui é meu, até que não venha alguém e me tome, é isso aí. E aqui a gente tem aquela frase famosíssima. Hobbes vai dizer que cada homem é inimigo do outro homem, porque a humanidade é egoísta e onde não existe governo ou leis, os seres humanos estão sempre em guerra. Então, quem já ouviu aquela frase, o homem é o lobo do homem? Aí vocês vão pensar no Hobbes, porque, como vocês estão vendo, esse estado de natureza, ele é caótico. Então, o homem acaba se tornando o lobo, o monstro dele mesmo. Porque se eu só penso em brigar com todo mundo, dar socão no Lucas, roubar chocolate na... Roubar não, pegar, porque no estado de natureza não existe essa de roubar, porque não existe propriedade. Eu vou estar fazendo isso, eu vou estar arrumando problema para o meu lado. Mas se eu não fizer também, que outras coisas eu vou ter para fazer? É uma coisa muito caótica, então o caos acaba gerando o próprio caos. Vocês conseguem me entender? Estão me acompanhando? Qualquer coisa, me peçam para voltar ou façam perguntas. Se me atacar, eu vou atacar, né? Ok. E aí, esse medo não tem garantia do que é seu mesmo. Porque, como eu disse, não existe propriedade no estado de natureza. Então, se eu estou aqui nessa cadeira sentada, até que não venha aqui e me derrube, ela é minha, eu vou estar usando. Mas se vir alguém aqui e me derrubar, eu não vou poder fazer nada. Se a pessoa for mais forte que eu e eu não tiver nada para, sei lá, dar na cabeça dela, eu vou perder a cadeira, porque não existe essa de é meu, é teu. É de quem puder. Quem pode mais, chora mesmo. Chora menos. Chora mesmo também, né? Ok. E aí, quando esse estado tá caótico, o que a gente faz? Não dá para ficar vivendo com medo, sem saber se amanhã eu vou acordar com alguém me chutando, se eu vou acordar e vão ter levado todas as minhas coisas. Então, eu preciso de algo que me garanta que, pelo menos, eu vou estar em segurança. Que não vai vir ninguém aqui pegar as coisas que eu coletei, não vai vir ninguém aqui me agredir. E aí, quem que vai fazer isso? O Estado. Aí a gente está chegando no Leviatã. Opa, passei demais. Então, é esse Estado mesmo, o Estado com E maiúsculo, que quer dizer toda essa região, todo esse grupo de pessoas que estão ali unidas nesse conjunto que, por exemplo, pode ser formado por região geográfica, idioma, enfim, é um grupo de pessoas que se entendem como um Estado. E nesse Estado, para o Hobbes, vai ter uma pessoa que vai estar ali decidindo, governando, e aí a gente já está chegando onde eu preciso chegar com vocês. E aí eu vou pedir licença para ler essa citação aqui do livro. Isso é mais do que consentimento, é uma verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa realizada por um pacto de cada homem com todos os homens. Feito isso, a multidão assim unida em uma só pessoa se chama Estado. E aí aqui vocês estão entendendo, para dar uma melhorada, dar uma segurada em toda aquela brutalidade, eu preciso do Estado, eu preciso de alguém que me proteja. E aí, o que vai ser feito? Esse pacto chamado contrato social. E por isso que eles se chamam os contratualistas. Nossa, muito legal, né? Eu tô aqui super
super animada, super legal. Vocês devem estar tipo, massa, tomar aqui meu café com chimia. Mas, enfim, esse estado, ele vai ser essa garantia de que amanhã eu vou acordar inteira. Não vai ter vindo aqui ninguém me chutar de noite. Essa roupa que eu tô vestindo ainda vou poder estar vestindo. O estado, ele vai me proteger e ele também, além de me proteger, vai evitar que eu faça isso com os outros. Ou seja, se eu chegar lá no Lucas com essa ideia de socão, eu vou ser punida pelo Estado, porque eu não posso fazer isso. A gente vai ter que viver do melhor jeito possível. E esse não é o melhor jeito possível. Então, as pessoas vão estar ali, vão fazer esses acordos de que, ok, vamos ter esse respeito mútuo, eu não vou pegar suas coisas, eu não vou dar socão em ninguém, tudo certo. Os meninos estão aí ainda? Tá. Sim. Ok. E a melhor maneira de se defender de ameaças externas e internas, porque pode ser tanto das pessoas que estão ali comigo, digamos, dentro do meu próprio estado, ou pode ser externas, de outros locais, por exemplo. Vamos pensar nisso geograficamente. Eu faço parte da comunidade de Pelotas e vem, sei lá, a comunidade de São Lourenço nos atacar. E aí, isso é uma ameaça externa. Uma interna seria alguém ali de Pelotas mesmo vir me atacar. Ok? Essa parte é importante. Eu tô tentando passar no teclado, mas é no mouse, desculpa. Eu sei disso, não sei porque eu tô confundindo. Enfim, e esse representante, então, que vai ser, sim. Aí é que tá, faz 18 semanas que a gente tá usando a plataforma, não sei por que eu ainda fico tentando mudar no teclado. Mas, enfim, desculpa. Esse representante que vai ser escolhido, porque o Hobbes, ele é adepto ao absolutismo, então vai ser um soberano que é absoluto, e a gente já vai chegar no conceito de soberano, ele vai ter o poder sobre as outras pessoas. Ou seja, eu vou ter que abdicar, eu vou ter que deixar algumas coisas que eu poderia decidir para esse representante decidir, em troca da minha segurança, enfim, da segurança, que aqui no contrato social do Hobbes a gente está pensando mais nisso. Ok. Então chegamos finalmente no Leviatã. Os seres humanos se unem em uma só pessoa. E daí lembra que a gente falou lá no início que ele era um monstrão muito grande? Vamos chegar lá. O que isso quer dizer? O Estado, aqui está escrito, né, mas vou falar de novo, ele precisa ser soberano. O que é soberano? Soberano é aquilo que tem o poder absoluto sobre todos. É soberania mesmo. Por exemplo, lá na minha casa, a soberana é a minha mãe, que está aí na aula também. Tudo que ela disser é lei. Não dá, ninguém pode com ela. Se ela disser, tá dito. Então, ela é a soberana da casa. Aí eu vou dizer, não, mas eu não quero fazer isso. Eu não tenho escolha. Ela é a soberana. Se ela diz que é para fazer, não é para estar discutindo. Então, soberana, mais ou menos essa ideia. Claro que, para alguns autores que eram... Tá achando engraçado, né? Não é mentira.
para alguns autores, apenas era maior que o soberano Deus, mas nem todos os autores eram católicos, que era a religião, enfim, que dominava a Europa na época. Desculpa, me perdi. Então, o soberano é essa pessoa. Tem que ficar muito claro esse conceito. Se vocês não entenderem, mandem perguntas ali no chat. É essa pessoa, assim, que manda em tudo. Esse é o soberano. Aqui a gente trouxe aquele meme da Suzana Vieira, que é o clássico, né? Ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Esse é o conceito de soberania. Tudo tranquilo? Ok. Então, tava lá todo mundo no estado de natureza, um negócio brutal, não dava mais, a gente tem que fazer alguma coisa. Ok. Vamos fazer esse contrato social para viver um pouquinho melhor. Mas esse contrato social, o que foi, então? O pessoal se uniu, se juntou e assinou, de fato, um contrato, assinou alguma lei? Não, não necessariamente. O contrato social, ele é mais um acordo. Pensem, por exemplo, num jogo de xadrez. Quando você joga xadrez, você segue algumas regras, mas para jogar, você não fica dizendo aquelas regras, elas estão implícitas. Você vai jogando e as regras estão ali, mas você não diz elas. Por exemplo, eu vou mexer o cavalo, eu sei que o cavalo anda em L, eu não vou ficar dizendo o cavalo anda em L, eu apenas vou andar porque eu sei, a outra pessoa que está jogando comigo sabe também. Então, pensem no contrato como, por exemplo, as regras do jogo de xadrez. Elas estão ali, não precisam ficar sendo ditas porque elas estão implícitas. Ficou claro esse exemplo? Ok. E agora, vamos dar o exemplo para o Leviatã com o melhor exemplo de todos. Por favor, tenham assistindo Power Rangers. Quem foi criança nos anos 90, tipo eu, cresceu vendo Power Rangers, eu acho, né? Eu cresci, era bem legal e eu era Power Ranger amarelo. Mas, enfim, o Megazord. O que é o Megazord? O Megazord é quando todos os Power Rangers já apanharam demais, eles estão cansados de apanhar e eles fazem o quê? Se juntam e montam o Megazord para lutar com o monstro. O contrato social para o Hobbes é basicamente isso, é o Megazord. O pessoal está cansado lá daquele estado brutal, se junta para quê? Para formar o Megazord. O Megazord, no contrato social, está representado na figura do soberano, que é aquele que foi elegido por todos. E aí a gente volta nas aulas anteriores dos tipos de governo, pode ser o rei num governo monarca, pode ser o presidente num governo democrático, enfim, aquele que for o soberano, para proteger aqueles outros que os elegeram. Mas aí vocês vão pensar, quando eu faço isso, eu não perco algumas liberdades, alguns direitos? Eu perco, mas como todo acordo, para a gente ganhar algumas coisas, a gente tem que abrir mão de outras. E aí, que nesse caso, então eu abri mão um pouco da minha liberdade para mim não ter tanto medo, para mim ter um pouco de segurança e um pouco, enfim, de paz, dá para dizer isso. E aí, aqui no Hobbes, é interessante pensar nisso, que o papel do Estado é proteger as pessoas delas mesmas. Então, o Estado vai ser aquele braço, vai ser, para quem tem irmão aí, quando briga com o irmão, que o soberano chega e bota um para cada lado. Eu tenho irmã e era basicamente isso. E ela também tá aí, então é tudo verdade que eu tô falando.
Ficou, tá dando para entender, tá mais ou menos claro para vocês? Só me deem um ok para saber se vocês estão aí vivos. Ok. Então, para o Estado cumprir o seu papel, ele precisa ser soberano. No momento que o Estado ele perde um pouco da soberania, por exemplo, ele começa a ser questionado, as pessoas começam a se revoltar com aquele soberano, então ele não vai mais ser soberano. E aí ele vai perder o seu papel, ele vai perder o seu poder, e essa soberania vai ser enfraquecida e ele vai ter que ser substituído para que a ordem seja mantida. Então, voltando, realmente aconteceu? Não necessariamente. Como eu citei antes do modelo explicativo do Weber, esse estado de natureza foi dado para que fosse feita uma conceituação desse contrato social, dessas regras que estão ali na sociedade implícitas. Podem estar explícitas também em formas de lei, mas vocês pegaram a ideia, né? Ok? Quando foi assinado esse contrato, não necessariamente foi algo que foi assinado, né? É mais algo que foi acordado no sentido de acordo mutuamente por todas as pessoas. Ok, aqui a gente fala um pouquinho do livro. Eu vou passar mais rápido, gente, porque eu tô vendo aqui, eu tô estourando o meu tempo. E quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Esse material a gente vai disponibilizar para vocês. Então, só retomando aqui rapidão, para o Hobbes, o estado de natureza era aquela coisa brutal. Eu já falei isso várias vezes, mas é que eu realmente quero que fique gravado para vocês. As pessoas elas tinham a liberdade de fazer o que elas queriam, mas ao mesmo tempo que elas tinham essa liberdade, o medo ele meio que apagava essa liberdade, porque se eu tenho muito medo, eu também não consigo fazer tudo o que eu quero. Então essa liberdade ela não é real. O governo para o Hobbes ele ia impor a lei e a ordem para prevenir esse estado de guerra, para prevenir essa brutalidade. E aí os governos eles são designados para controlar e não necessariamente para representar. Então, alguém vai dizer, mas não era bem isso que eu queria. Mas se o soberano decidiu que é aquilo que é necessário para que haja controle, é aquilo que vai ser feito, porque afinal ele é soberano, ninguém vai poder com ele. E, retomando, o governo ele é designado para proteger as pessoas delas mesmas, para que essa ordem seja finalmente estabelecida. E aí, com isso, eu finalizo o Hobbes. Eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida sobre ele, que aí a gente vai passar aqui para o nosso amigo John Locke, também conhecido como Lucas. Me deem um ok, gente. Volta lá na capa, faz favor. Senão, eu fico nervosa porque eu peço aqui, ninguém fala nada, eu penso, já estão lá na cozinha tomando aquele café com bolo. E quem é que não ia estar, né? Eu gosto muito, muito, muito dessa capa, porque essa capa original do Leviatã, do livro original do Hobbes, e se vocês aproximarem, vocês vão ver que, tipo, é o soberano e o corpo dele é feito de pessoas, né? Ou seja, ele é o Estado, ele é aquele Megazord e tal. Muitas pessoinhas.
Exatamente. É muito massa essa... Sabe o que eu pensei agora? Que a gente devia ter usado aquele meme do Mr. Bean, o Hobbes copiando o autor do Power Rangers. Óbvio que o Hobbes ele é anterior ao autor do Power Rangers, mas enfim, quem conhece o meme vai entender. Eu vou trocar aqui então para o Loki, já que ninguém tem nenhuma dúvida, todo mundo aprendeu tudo, maravilhoso. Tirar aqui que eu dei 200% de zoom. Lucas, tá contigo a bolinha. Ai, tava compartilhando a tela. Exatamente. A gente faz isso há 18 semanas, mas parece que começou ontem. Estou chegando. Cheguei. Bom, eu acho que vamos devagar, com tranquilidade. Eu preciso ouvir do Pedro. Ele já percebeu que é possível que ele não consiga apresentar o que eu sou hoje, né? Você não vai ficar triste comigo, né? Eu tava pensando exatamente isso, mas não tem problema que a gente tem 2 semanas de aula programada para os contratualistas, então a gente tem bastante tempo para ir com calma, para, se for necessário, ficar com o Rousseau semana que vem, a gente termina o Rousseau, faz uma comparação, faz tudo o que for necessário, não se preocupe. Desculpa, gente, quando eu começo a falar do Hobbes, eu não consigo parar. Não, mas é importante mesmo falar com bastante detalhe, bastante calma, porque para poder entender bem e principalmente entender bem a diferença, porque são 3 contratualistas e na hora da prova tu não pode confundir um com o outro. Então é importante a gente repetir bastante, várias vezes a mesma coisa, falar com calma, para fixar bem a diferença entre um e outro. Porque tem algumas semelhanças, mas tem muitas diferenças. Eu gosto de pensar assim, porque é meio complicado pensar, tá, mas que contrato? Palhaçada é essa, para não dizer outra coisa? Onde que essas pessoas tiraram essas coisas? O que eles estão fazendo? Como assim? Tá. Eu gosto de pensar que são 3 olhares, são 3 pessoas que falam sobre mais ou menos uma mesma coisa, que é por que a gente vive hoje com as regras que a gente vive. Como a Samara mesmo disse, eu adoro esses exemplos. Por que ela não pode vir até minha casa e me dar um soco na cara? Né? Há regras, coisas não são de qualquer jeito, mas por que a gente vive desse jeito? Por que a gente não pode desistir de tudo e morar na floresta com as panteras nu, né? Por que a gente não pode fazer esse tipo de coisa? Por que a gente não pode ir morar no mato e desistir das coisas? Mais ou menos por isso, é isso que eles vão trazer essa ideia de por que a gente vive em sociedade e da onde isso começou, sendo que a gente não pode se esquecer que isso não existiu. Exatamente, viver na praia e vender minha arte na praia. Viver das coisas que a natureza dá, é esse mesmo. Vender minha arte na praia e viver das coisas que a natureza dá. Exatamente, né? Mas isso ainda é viver em sociedade. E andar pelado com as panteras também. Mas vamos voltar pro assunto. Então, quem é esse senhor Locke? Ele vai trazer esse livro para nós, dos 2 tratados do governo civil, aonde ele vai conversar sobre essas coisas. E eu tentando passar os slides no teclado de novo. Maravilhoso. Tá, é uma introduçãozinha também, falando que eles se juntam para ser os contratualistas. Às vezes dá vontade de desistir de tudo, via como uma capivara no meio do mato, né? Mas às vezes isso não é possível. A primeira coisa, tá, para diferenciar o Locke dos outros 2, é que ele pensa muito no indivíduo. Às vezes todos os dias. Ele pensa muito no indivíduo, tá? Na pessoa separada do resto,
tá? O indivíduo, uma pessoa só. Não o indivíduo que está louco na droga, tá? Uma pessoa sozinha e solta, um ser humano. Que foi a primeira coisa que existiu, foi a ideia de que as pessoas são pessoas, que as pessoas são indivíduos completos, tá? Antes de existir essa sociedade, vocês viram também agora ali no hobby, esses indivíduos, essas pessoinhas, tá? Elas viviam em paz e harmonia no que se chamava estado de natureza. Vocês não se esqueçam que a Samara repetiu milhares de vezes que para o Hobbes, o estado de natureza era brutal. Para o Locke, ele não é bom nem ruim, mas a gente vai dizer aqui que ele achava que estava tudo de boa, porque é uma diferença grande. A ideia aqui é dar um contraste do tipo, um diz que era um dedo no cu e gritaria, tá? E o outro diz que não, tava de boa, parece aqueles panfletos da igreja, tá? Todo mundo já viu aqueles livrinhos, né, que aí fala em céu, e aí tem umas pessoas abraçando uns koala, fazendo carinho num tigre, tá? Isso era o estado de natureza, mais ou menos, pro Locke, tá? Era um estado pacífico, as pessoas eram racionais e desfrutavam da propriedade. Tá, o que a gente quer trazer com essa imagem aqui? É de pensar que as pessoas não eram animais. Essa é a grande diferença, tá, do pensamento de qual é a natureza das pessoas, tá? Para o Locke, as pessoas têm condição de, elas são racionais. Elas têm o dom da racionalização, elas pensam e elas são pessoas únicas, parará, que vivem razoavelmente de boa, sem estado, ali no estado de natureza. Tá? O estado de natureza é o estado de todos nós antes do contrato. Estou anotando coisas. E essas pessoas desfrutavam da propriedade. Vamos devagar. Esse estado, cada um é dono do próprio trabalho e a terra é um presente de Deus para todos. Tá? A natureza tá ali, a terra, as frutas, tá? Eu vou lá, eu arranco uma manga, eu faço um suco de manga, eu usei o meu trabalho para pegar da natureza, que é um presente de Deus, a de lá não é de ninguém, mas a partir do momento que o suco de laranja, a própria manga, tá? Só está fora do pé porque eu tirei, ou seja, meu trabalho, ela é minha. Esse é o conceito basicamente de propriedade. Se eu coloco o meu trabalho na natureza, ou seja, eu tenho a propriedade, aquilo é meu. Que é uma coisa diferente do Hobbes. Hobbes vai dizer que não existia a propriedade no estado de natureza. Onde aqui o Locke diz que sim. Sim, é meu. Foi eu que tirei, é meu. Tá. O estado de natureza estava de boa. A propriedade, então, é quando o indivíduo modifica o que é dado por Deus com o seu trabalho. Meu cabelo, R$6.000, eu tô felicíssima. Ou seja, muita gente, o cabelo e da natureza. Tá? Tá. Vocês entenderam, o meme valeu. A propriedade vai ser o quê? Além de ser as coisas que se tem, propriedade para o Locke é o quê? A minha vida, a minha liberdade e os meus bens. Além das coisas, dos produtos, dos bens, a liberdade é uma propriedade e a vida também. Tá? Ou seja, se a gente usar o mesmo exemplo da Samara vir aqui em casa e me dar um socão na cara, a minha cara é minha propriedade. Tá? Ou seja, alguém me tirar minha vida, me retira minha propriedade. E isso é interessante para a explicação que vem depois. Tá? Se a propriedade já existe no estado de natureza, ou seja, no estado primário, no estado onde não existe nada, as pessoas simplesmente existiu a humanidade, tá? Ninguém se organizou, ninguém fez nada, tá? A ideia inicial, ou seja, as pessoas têm capacidade de racionalização, elas têm a noção de que se elas pegam algo da natureza e trabalham, elas têm para si. Se isso já existe nesse estado natural,
significa que isso é um direito natural. Não sei se vocês vão conseguir me acompanhar. Se a propriedade já existe nesse estado, isso é uma premissa, isso é uma regra inalterável. A minha vida é algo inalienável. Mais palavras em alguma coisa, tá? É um direito natural do ser humano. Ninguém pode mexer com a propriedade. Ou seja, com a minha vida, com as coisas que eu tenho, nem mesmo o Estado, que vai vir existir depois, que eles não podem tocar a mão na propriedade. Afaste-se. Vamos explicar melhor isso agora. Precisa ficar muito bem claro que a ideia da propriedade é uma ideia central no pensamento do Locke e que se mexer com ela está mexendo literalmente com Deus, porque se Deus dá as coisas, tá? Essa regra de que se eu trabalho nas coisas, as coisas são minhas, então, se isso é um direito natural, se o Estado ou alguém está mexendo com esse meu direito natural, ele está mexendo diretamente com Deus. Tá? Ou seja, um troço que não pode, e isso é uma coisa muito importante para a gente entender a ideia do Locke. Ó, eu amo, e isso explica, tudo que eu vou dizer hoje é explicado por esse meme, basicamente. Agora vamos voltar na ideia do estado de natureza. Se esse estado de natureza é tão bom e adorável e fazer carinho nos koalas e tigres, tá? Por que a gente precisa sair do estado de natureza, assinar o contrato social, tá? E começar a viver em sociedade? É porque o negócio não é tão bom assim, segura. O Locke vai dizer, então, que esse estado de natureza não deixa de ter alguns inconvenientes, e é exatamente essa palavra que ele usa, tá? Esses inconvenientes são pessoas que violam essa propriedade, vida, liberdade e bens, tá? 3 coisas. E como nesse estado de natureza ainda não existe a sociedade, também não existe juiz, justiça, não existe ninguém imparcial que proteja essa sua propriedade, tá? O troço é meu, mas se se a Samara vier roubar meu suco de manga, tá? O que vai impedir ela de fazer isso? Quem é que vai dizer assim, olha, eu vi o fulano tirando a manga, eu vi o fulano fazendo suco, o troço é dele, tá? Definir o que é de quem, para dizer que o fulano e o outro, quem é que tem o direito do quê, tá? Ou que pode fazer o que com o quê? Pode tirar ou pode não tirar, é meu, é teu, entende? Não existe um juiz neutro, muito importante ser neutro, né? Para definir essas coisas que vão proteger essa propriedade. É por esse motivo que os humanos concordam em fazer um contrato social saindo do estado de natureza. Para aí, vamos devagar. Ah, cadê? Ah, pronto. É porque vocês estão enxergando não é o que eu estou fazendo. Eu odeio essa câmera espelhada, socorro. Sair do estado de natureza aqui e ir para a sociedade. Criando o estado. É por causa disso que eles abdicam da sua liberdade, pelo menos de um pouco de liberdade de novo, muito parecido com o que é com Hobbes, para com que eles consigam garantir essa propriedade. Ou seja, é o suspense. O trabalho, o objetivo do Estado que está sendo criado a partir desse momento, depois do contrato, é garantir a propriedade. Não é ser justo, não é qualquer outra coisa. Não, mentira, ser justo faz parte do negócio. Não é ser bom, não é ser ruim, é garantir a propriedade, que é a vida, liberdade e bens. Não é muito complicado, tá?
esse corpo, tá? Muito parecido com o Hobbes, ou seja, é uma união de pessoas. Só que o Hobbes foi mais legalzinho em chamar de monstro e aquela coisa toda bonita do Leviatã. Ele vai falar que é um corpo político, essa união dessas pessoas que vão com consentimento, ou seja, todos precisam concordar que isso precisa ser feito, tá? Que é preciso sair desse estado de natureza, abdicando de algumas liberdades para que se garanta a propriedade, tá? Basicamente, todos se unem em uma só força para dizer que agora tem regras e para cobrar que elas sejam seguidas. Escuta aqui, garota, você vai respeitar a lei, sim. Basicamente é isso, tá? O objetivo principal deste corpo político é a preservação da propriedade e a proteção da comunidade de perigos internos e estrangeiros, de novo. Porque aí não pode se esquecer que não é tudo uma unidade, existem outros e você. Mas, como nada é perfeito e nada dura para sempre, tá? O Estado, em algum momento, pode querer meter a mão nessa propriedade. Me dá esse bem para mim. Vem cá. Deixa eu tirar a tua liberdade dentro do limite além do que a gente já tirou fazendo o contrato. Deixa eu tirar a tua vida. Não pode. Não pode. O que acontece se o Estado resolve meter a mão na tua propriedade? O que o Locke vai dizer? Que a gente precisa se rebelar. Basicamente isso. Locke vai dizer que o povo pode e deve ficar pistola e se defender desse uso errado do poder pelo Estado. O que seria o uso errado do poder pelo Estado? É quando o Estado resolve interferir na sua propriedade para bem próprio, que não seja o bem geral das pessoas. Isso precisa ficar muito bem claro, tá? Porque aí depois vem aquelas coisas do tipo, Locke é o pai do liberalismo, tá? Isso é uma coisa que a gente vai voltar depois para conversar melhor. Mas aí vem os fulano, imposto é roubo! Locke dizia isso. Não, segura, tá certo. O Estado não pode tocar a mão na propriedade, mas tem a continuação da explicação, querido. Não pode ouvir só metade da aula e começar a falar merda. Não pode. Que lindo, adoro pessoas na internet que não sabem do que estou falando. Mas para isso que estamos aqui. O Estado não pode tocar a mão na sua propriedade para bens próprios. Tá? Se for uma questão de bem geral, aí, mas tipo, o assunto é mais complicado. Quando o Estado resolve meter o louco e não fazer o que ele foi criado para fazer, que é proteger a propriedade, esse o contrato social é desfeito, tá? O pessoal volta a viver em estado de natureza até que se assine, apareça uma nova pessoa que reúna todo mundo e faça o que o Estado deveria fazer, tá? Precisa de um juiz imparcial. Oi, Mirella, tudo bom? Nós já estamos saindo, já estou finalizando um negócio, tá? O que ele vai dizer? Eu sei que foi sem querer, desculpa. O que ele vai dizer? Quando não existe um juiz imparcial, só na base da força para resolver o negócio, tá? Nessa transição de quando alguém não faz o que deveria fazer, o estado de natureza corre até com que apareça outra pessoa. Esse processo vai acontecer quantas vezes for necessário para com que tenha poder somente o Estado que faça o seu papel, garantir a propriedade. Contem, assistam esse vídeo e contem quantas vezes eu disse isso, tá? Ou seja, para o Locke, o que deve ser feito quando o Estado abusa do poder e governa por seus interesses, em vez de proteger a população,
troco por outros. Pra que ter um troço que não faz o que deveria fazer desde o início? É que nem o namorado. Se ele é um bundão e ele não faz o que ele deveria fazer, que é ser companhia, pra quê? Isso foi um shade pra Samara. Ai, meu Deus, não. Então, a gente tem um quadrinho muito bonito, tá? Para apresentar na aula que vem, que é uma explicação maior de o que tem por trás dessas coisas. Porque o que para mim sempre pareceu, tá? Que são 3 maneiras de ver o mundo e a partir do seu posicionamento político e das suas crenças, eles vão trazendo essa ideia de como as coisas foram, hipoteticamente, essa projeção, e o que isso implica, tá? Aí, a partir, o Pedro pode vir já, que eu já terminei. Só tô esperando vocês chegarem pra gente dar boa noite e entregar os negócios pra Miriam. Depois desse stage... Sim, se o troço que foi feito para fazer tal coisa não está fazendo o que foi feito para fazer, para que ter? Se não está bom, troca por outros. Vamos embora. A minha cara aí. Rouca. Tira o negócio aí pra gente para nós aparecer. Não, então, gente, semana que vem a gente volta com o Rousseau. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o Locke, sobre o Hobbes, todo esse material vai estar lá na nossa pasta do fio da sociologia. E, como sempre, no final a gente traz os exercícios para ver se vocês aprenderam mesmo. Eu estava tomando café com bolo para ajudar a fixar as ideias e qualquer coisa vocês sabem, né? Tem o nosso grupo. Nos procurem onde vocês acharem que vão nos encontrar, que a gente vai estar lá para ajudar vocês.